Graça e paz. Bom dia, Deus abençoe a todos. É manhã de segunda-feira e nós alcançamos o Evangelho de Mateus no seu capítulo 7, em que Jesus nos exorta a mantermos uma vigilância, uma perseverança no que diz respeito à oração. Vamos à leitura do texto primeiro da palavra de Deus, depois faremos alguns comentários. Diz assim o Senhor, capítulo 7, a partir do versículo 7. Pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas. Pois esta é a lei e os profetas. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito a todos ilumine graciosamente. Pois esta é a lei e os profetas. Jesus está recorrendo à argumentação, né, com base na palavra de Deus. A chamada lei, né, nós chamamos de Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os demais, os profetas aqui. Jesus está sintetizando qual deve ser a motivação e a postura do cristão em relação às coisas santas, em relação a Deus. Pedi, pedi e vos será concedido. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vocês. No ensinamento de Jesus, isso primeiro nos remete, nos leva a uma reflexão necessária, uma reflexão absoluta, uma reflexão quanto à nossa sinceridade, quanto aos nossos valores e quanto aos nossos objetivos e aos propósitos que temos na nossa vida. Porque, como nós falamos, é difícil ajudar, é difícil apoiar quem não sabe o que quer. Não há como você dar a resposta, não há como você esclarecer uma dúvida de alguém que não apresenta a pergunta ou o questionamento. E diante de Deus é a mesma coisa. O querer pelo querer, isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Ah, eu preciso, eu quero, eu desejo. Mas o que você realmente precisa? O que nós realmente desejamos? O que nós de fato buscamos? Jesus é bastante taxativo no que diz respeito à adoração, ao culto, à santidade, ao nosso posicionamento diante de Deus. Quando ele fala, não podeis servir a Deus e a Mamon, não podeis servir a Deus e às riquezas, porque você vai amar a um e vai desprezar o outro, vai se submeter a um e vai rejeitar ao outro. Jesus não está brincando. Jesus não nos chamou para uma vida de miséria, de privação, de sofrimento. Ele nunca disse que esse é o caminho. Mas ele deixa claro que nós devemos ser absolutamente corretos diante de Deus. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está abrindo portas, mas não é a porta que Jesus estabeleceu. Tem muita gente que está apresentando o caminho, mas não é o caminho trilhado pelos homens tementes a Deus ou pelo próprio Senhor Jesus. São caminhos outros. O que nós queremos em última instância? Uma vida de comunhão com Deus? Uma vida transformada, preparada, uma vida renovada, uma vida apta a compartilhar a eternidade com o nosso Senhor e Salvador? Uma vida que vai além das limitações desta vida? Uma alegria, um prazer, um amor, uma felicidade, um poder, uma graça que se sobrepõe a tudo que este mundo oferece, ou que de fato estamos apresentando para o Todo-Poderoso Deus? É uma energia necessária para suprir as nossas necessidades e ambições diárias, de acordo com as nossas emoções e sentimentos e por aí afora. Marco, mas isso não existe. Eu quero o caminho de Deus. Eu preciso de um milagre. Eu concordo com isso. A primeira coisa a se estabelecer é o que você de fato precisa, o que você de fato necessita. Você precisa de Deus. É Deus que você quer fazendo parte da sua vida, então você precisa reconhecer que o Senhor Deus tem
exigências com relação a como manter essa comunhão. O início teve o próprio Deus, a iniciativa. O início de estabelecer esse convite para uma vida de comunhão foi realizado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus. A submissão à vontade dele é o que vai determinar o quão dinâmico, o quão verdadeiro, o quão sincero são os nossos desejos. Algumas pessoas falam em milagre. A maioria das pessoas que eu conheço precisaram ou precisam de uma intervenção divina nas suas vidas, de um milagre, de algo que só Deus pode realizar. Com o tempo nós aprendemos que para você que teme a Deus, confia em Deus, necessita do mover de Deus, do agir de Deus de forma sobrenatural na sua vida, o que você precisa primeiro é guardar isso para si. Isso deve ser mantido entre você e Deus. Entre você e Deus, entre o seu Deus e você. E você não pode permitir que nada, nem ninguém, interfiram nesse relacionamento pessoal entre você e o seu Deus. Isso é primordial, isso é fundamental. É o que vai garantir com que você seja capaz de esperar que a porta preparada por Deus para abrir-se para a sua vida, de fato se abra por Deus. Porque muitas pessoas aprenderam a manipular a fé alheia. Se acreditam em não em milagres, eu não sei. Mas eles acreditam na manipulação da fé, da necessidade, das convicções alheias. Muitas pessoas no mundo religioso. O profissionalismo religioso, a busca desesperada por resultados, como se o sujeito fosse o gerente de alguma franquia, fosse o representante de alguma empresa, o administrador de algum negócio terreno. A busca por resultados levou muitas pessoas a adotarem práticas, técnicas que não são celestiais, não foram estabelecidas por Deus. Aí Deus nos chama à verdade. Aí o Senhor Jesus estabelece o caminho. O que você realmente quer, você vai alcançar. O que a sua alma anseia, o que a sua mente está convicta de que é o propósito, o plano de Deus para a sua vida, você vai alcançar. Algumas pessoas até fazem advertências, né? Cuidado com aquilo que você deseja. Sim, isso é uma verdade. Cuidado com aquilo que você deseja. Porque há um preço a ser pago? Há um preço a ser pago. Mas a salvação não é pela graça, a salvação é pela graça. A salvação é um dom gratuito e ofertado por Deus. Mas isso não transforma a salvação gratuita oferecida num moldar automático do caráter, da vida, da mente do indivíduo. Há muito trabalho a ser feito, há muito que cooperar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um intruso, o Espírito Santo não é uma possessão. O Espírito Santo não se manifesta de maneira a romper com a nossa realidade, a romper com a nossa capacidade de decisão. Ele coopera com Deus na graça salvadora. Agora, se você resistir a Deus, o problema será seu. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, com Deus eu me acerto. E vai se acertar. E vai se entender. É nisso que repousa a nossa paz. É nisso que repousa a nossa tranquilidade. É nisso que repousa a nossa fé, a nossa esperança e a nossa perseverança. Que outros tenham caído, que outros tenham abandonado a fé, que outros tenham transformado a fé num empreendimento, né, num negócio, numa atividade mundana, lucrativa, ou qualquer outra dessas práticas mundanas, que faz com que a igreja de Deus não pareça um povo que se reúne para adorar e cultuar a Deus, parece mais voltado para outras questões terrenas. Isso não nos abala, isso não nos desespera, isso não nos enfraquece. Muito pelo contrário, isso nos estimula a permanecermos no caminho da verdade. Por quê? Deus fará toda a diferença. Jesus Cristo fará toda a diferença. Quando ele nos convida a estabelecermos um critério, um padrão único de vida, de caráter, de juízo, de julgamento, condenando a hipocrisia. A hipocrisia é o condenar nos outros aquilo que você
pratica na sua própria vida e muitas vezes usa a religião, a fé, a espiritualidade como um escudo. Não, mas é importante que eu faça isso porque eu estou pensando a longo prazo. Tudo bem, cada um tem a liberdade para agir de acordo com a sua consciência. É por isso que o Senhor Jesus nos convida para que a nossa mente seja transformada, para que a nossa consciência seja ampliada, para que o Espírito Santo nos conceda uma mente consciente, disposta a obedecer voluntariamente a Deus e a sua palavra. Ele fala, o Senhor Jesus fala que, apesar de tudo que nós vemos no mundo, apesar de tudo, o ser humano é capaz de coisas boas. O ser humano é capaz de coisas incrivelmente boas. Os pais, na sua imensa maioria, amam os seus filhos, protegem os seus filhos, alimentam os seus filhos, vestem os seus filhos, cuidam dos seus filhos, garantem a educação dos seus filhos, planejam um futuro de bênçãos para os seus filhos. Deus é melhor do que eu como pai. Deus é melhor do que você como mãe. Deus é melhor do que todos nós em amor, em cuidado, em carinho, a ponto de ter Ele proposto em nosso favor a salvação gratuita pela fé em Cristo Jesus. Mas o texto fala de perseverança. De perseverança. Se nós, sendo maus, se a humanidade, de um modo geral, está debaixo do poder ou da influência do pecado, do medo, do ódio e tudo mais que é negativo, né, e tenta sabotar a nossa vida de comunhão com Deus, se nós, sendo maus, somos capazes de coisas boas, de atos bons, Deus é infinitamente superior em bondade, em graça, em justiça, e Ele concederá a resposta. E Ele concederá a resposta. E Deus vai responder a sua oração. A sua fidelidade não foi, não é e não será em vão. É claro que fará diferença. Fará toda a diferença. Uma das questões que nos abalam muito nos dias de hoje diz respeito à pressa, diz respeito à ansiedade, diz respeito a tentar trilhar pelo caminho curto, a pegar atalhos. A dificuldade que se manifesta na vida de muitas pessoas é tentar de forma rápida, obter aquilo que Deus tem para a sua vida através de trabalho, através de dedicação, através do que? De submissão, através de obediência, através de fidelidade. Fidelidade, amor responsável, amor coerente, amor em submissão, amor em vida que reflete o propósito e o caráter de Deus. Mas haverá dificuldades? É claro que haverá dificuldades. É claro que muitas dificuldades se apresentam na vida das pessoas. Mas o que nos move não é só uma questão de enfrentar ou de superar dificuldade. O que nos motiva é permanecermos em comunhão com Deus, que é a suprema e absoluta verdade em relação a tudo de bom, de santo, de sagrado, que pode e vai acontecer na vida daqueles que creem. O padrão estabelecido por Jesus Cristo nos leva a essa condição, a essa convicção. E ele deixa claro que é uma preparação, a perseverança, o chamado à perseverança, o chamado à insistência, porque é na perseverança que se revela o nosso propósito, o nosso caráter. Não é uma mera declaração de intenção. Ah, mas eu quero o poder de Deus. Tá. Meus parabéns. Meus parabéns. Ótima coisa se desejar na sua vida. Eu quero a salvação da minha família. Eu quero a cura daquelas pessoas que eu amo. Ótimo. É um pensamento muito bom. É um pensamento correto. E por que as coisas não acontecem tão rapidamente como nós desejamos ou necessitamos? Porque as necessidades humanas são sempre urgentes. Porque Deus, na sua soberania, no seu infinito amor, Ele nos concede a oportunidade de descobrirmos
quem nós realmente somos e quais são realmente as intenções que habitam no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Na perseverança, você descobre quem você é. É na perseverança em se submeter a Deus e manter a sua vida de oração, de comunhão, de devoção, que Deus mostra quem de fato você é e o que de fato habita no seu espírito, no seu íntimo, na sua mente. E não são apenas coisas boas. Existem coisas que precisam ser tratadas, ser curadas, ser retiradas, né? Pensamentos e práticas que precisam ser abandonados. Então a perseverança, ela é importante para nós. Não é só uma questão de Deus estar testando a sua fé. Deus está tentando garantir se você será apto ou não será apto. Não, a questão não é essa. A questão é que Deus está te abençoando com a verdade em relação aos seus planos, propósitos e objetivos. Deus, ao permitir o que nós chamamos de demora, ao nos colocar num processo de Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me conhece, o Senhor conhece as minhas necessidades. Ele também vai nos mostrando nesse processo quem nós realmente somos. E aqui ele fala, e aqui Jesus deixa absolutamente claro: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho, porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos entram por esse caminho. Olha, aquele que veio para salvar a humanidade está dizendo que poucas pessoas serão salvas. Não é propriamente a quantidade de pessoas o que ele está dizendo aqui. Não é propriamente a quantidade daqueles que serão salvos. No abandonar a perseverança, porque muitas pessoas não abandonam a fé. Não abandonam a fé. Por que Jesus pegava tanto no pé dos fariseus? Os saduceus ele nem se referia muito, porque é um povo que já estava meio mais para lá do que para cá. Mas por que ele pega no pé dos fariseus? Porque eles começaram otimamente bem. Eles não abandonaram a fé. Eles não abandonaram as convicções verdadeiras. Eles não abandonaram o caminho, o zelo pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Muito pelo contrário. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos que muitos se tornaram até, descambaram para o fanatismo, para a violência, para tudo mais. Um zelo, um fervor que ia além do que o Senhor Deus tinha para o povo naquele momento. Eles abandonaram o modo santo. Eles abandonaram o caminhar santo. Eles se entregaram a outras ferramentas, a outros métodos. Eles estabeleceram para si um outro caminho, um vínculo de santidade que abandonou o caminho da santidade e se refugiou em outros meios, em outros poderes. É basicamente disso que o Senhor Jesus está falando. O Senhor Jesus está falando. Ele não está falando só do abandono da fé. O caminho que conduz à perdição, ele está falando aqui dos que creem. Mas, Marco, você fala, você diz que você é uma daquelas pessoas que acreditam. E eu acredito. Que a salvação é o agir de Deus com um propósito eterno. A salvação é pela graça, é um presente, é um dom. Deus nos chama, Deus nos convida para a salvação em Cristo Jesus. Mas o caminho da salvação inclui a disposição em nos submetermos a Deus e a sua vontade. A porta é estreita, o caminho estreito. Nós falamos do Espírito Santo, mas a pessoa fala do Espírito Santo.
E que poderes são esses? Que dons são esses? Tem pessoas sinceras, honestas, homens tementes a Deus, homens e mulheres responsáveis, muito responsáveis diante de Deus, que são usados por Deus, o Espírito Santo, reconhecem a pessoa do Espírito Santo, reconhecem a manifestação do poder do Espírito Santo, mas não querem nada com dons espirituais. E eu não critico e eu não os condeno. Mas eu entendo que a vida desses indivíduos, o ministério desses homens, cujas mentes estão devidamente disciplinadas, cuja vida está devidamente disciplinada, com uma aceitação de que o que se faz para Deus não é por esforço ou empenho humano, é pela graciosa presença e realização do Espírito Santo, transformaria suas vidas e ministério em algo muito mais poderoso e pleno. É a minha opinião. É a minha opinião. Por outro lado, nós temos um bom número hoje, um número considerável, que há 30 anos atrás parecia que ia ser assim, uma explosão de fé, de redenção, de transformação. Né? Estamos aguardando o resultado disso tudo, porque é muito barulho, mas falam muito, muito, muito. Eu acredito em dons espirituais, eu tenho dons, e eu faço isso, e eu faço aquilo. É mesmo do Espírito Santo? Que dom é esse que não está acompanhado do caráter, da determinação, da submissão a Deus, da fidelidade, da lealdade a Deus? Da vida com o propósito de glorificar e exaltar o nome do Senhor Deus e o nome de Cristo Jesus? Há que se questionar, sim. Porque não é pecado questionar. Ah, mas você está duvidando do poder do Espírito. Não, eu não estou duvidando. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação ao poder, à presença, à graciosa manifestação do amor de Deus através de Cristo Jesus e a atuação soberana do Espírito Santo na vida da igreja. Dúvidas eu não tenho nenhuma. Dúvidas eu não tenho nenhuma. Mas há questionamentos que precisam ser feitos. Que verdades são essas que as pessoas estão aceitando, que não envolvem o caráter, que não envolvem restrições, que não envolvem limitações? Não é nem tanto uma questão de impedimentos, né? Alguns se refugiam e não pode inventar o tal do verdadeiro, né? O verdadeiro cristão não faz isso, o verdadeiro cristão não faz aquilo. Mas quem é esse sujeito? Onde é que ele está? Porque você que está falando também não vive e na sua vida não se manifesta a plenitude da graça de Deus ou do Espírito Santo. Então há um caminho proposto por Cristo Jesus. Há um caminho proposto por Jesus Cristo que envolve muito mais do que, na maioria das vezes, nós estamos dispostos a aceitar. E essa é uma verdade que ofende a muita gente. Muitas pessoas se ofendem. Muitas pessoas ficam profundamente ofendidas. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, que devolve para nós tudo aquilo que nós tentamos lançar para Deus, e Ele devolve para nós dizendo: o erro é seu. O caminho que você trilhou não foi o meu, foi o seu. A vida que você insistiu em viver não foi a vida que eu planejei ou preparei para você, foi a sua. O Senhor Deus está te convidando a permanecer no caminho dele. E apesar de todos os erros, insucessos e fracassos, Deus não nos abandonou. Deus não abandona os seus. Mas ele convida para a retidão. Nada de 2 pesos e 2 medidas. Nada de 2 pesos e 2 medidas. Nós devemos ter o mesmo peso, a mesma medida, o mesmo padrão com que olhamos para o outro, em que nos atrevemos a avaliar, a questionar, a julgar a vida dos outros, nós devemos julgar a nossa. Você acredita em dons espirituais? Exercite-os. Busque. Permaneça. Floresça. Prospere. Que a graça de Deus se manifesta na sua vida. Mas não há dom espiritual
que terá valor, conforme a palavra de Deus declara, sem submissão a Deus, sem leitura, sem estudo, sem dedicação, sem perseverança. Ah, mas eu prefiro o caminho do entendimento. Mas tá o caminho do entendimento e da sabedoria. Sem leitura? Sem estudo? Sem dicionário? Sem conselho? Sem saber o que outros aprenderam e deixaram registrado para nós hoje? Então, o caminho correto, o caminho justo, envolve o quê? Envolve a decisão de uma reflexão profunda no que diz respeito ao que de fato queremos. Se é vida com Deus ou é vida para satisfação própria. A vida com Deus se apresenta através da fé em Cristo Jesus. É uma vida de alegria. É uma vida que não isenta ninguém de nada, nem da dor, nem do sofrimento, nem da morte, nem da perda. Tá? O cristão não está isento de nada. Não é uma vida de isenção de dor, de sofrimento, de tristeza, de tentação, de provação, de privação. Não. É uma vida que desfruta a plena comunhão com Deus, apesar de tudo o que o viver se apresenta para nós. Esse é o caminho proposto por Jesus Cristo. Esse é o caminho que envolve a perseverança. A perseverança, a paciência, o reconhecer a si mesmo, o reconhecer que errou, que pecou, que o que falou não estava em uma plena comunhão com aquilo que pretendia, que havia outras ideias, outros conceitos, outros pensamentos, outras dúvidas. Mas não é o fim. O reconhecer que errou, que pecou, que falhou, não é o fim. Ah, eu reconheço. Então Deus não te abandonou, não. Você não sabe o que Deus preparou para a sua vida, nós não sabemos. Nós nunca soubemos. Nós, pela fé, acreditamos que Deus nos resgata das trevas para a vida eterna, mas isso envolve, na maioria das vezes, uma vida longa de perseverança, de comunhão, de amor, de perdão, de restauração. E é esse caminhar que nós precisamos estar verdadeiramente ou não disposto a viver. Não adianta questionar só, a igreja abandonou, o ministério não é mais o mesmo, este país está perdido, chega. O erro não pode estar só no outro. O erro não pode estar só na humanidade e nós somos os únicos que não falhamos. Se enxergamos o erro, o fracasso, o insucesso, o que é abominável na vida dos outros e na nossa. Por isso o caminho proposto por Cristo Jesus envolve a perseverança. Envolve a perseverança. A pessoa que realmente você é e que precisa ser tratada e transformada por Deus. E você hoje reconhece. Não é um processo automático. Teve um início e é necessário permanecer nesse processo para que se alcance, para que se manifeste nas nossas vidas o resultado pleno que Deus tem para nós. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Encerramos esse vídeo e continuaremos no outro em breve.